A paz do Senhor. Eu vou começar a minha leitura na Palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 16 e o versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, no nome de Jesus Cristo, vocês expelirão demônios e falarão novas línguas. Aleluia. Assim como eu, muitos acreditam que o dom de línguas continua valendo para os tempos de hoje, para o tempo da Igreja do Senhor. Agora muitos discordam. Muitos acreditam que o dom de línguas, o falar em línguas estranhas ou novas línguas, não está mais valendo, que isto não é mais possível nos tempos de hoje, no qual eu discordo. Em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, no dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos e junto a eles tinha várias pessoas de diversas nações, diversas localidades. E naquele dia o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles começaram a falar novas línguas, ou seja, eles começaram a falar línguas conhecidas, idiomas de nações, porque as pessoas que estavam ali falavam. Como que nós estamos conseguindo entender os discípulos falar, cada um em sua própria língua? Então assim, aquele dia, naquele evento que aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecostes, os discípulos passaram a falar línguas conhecidas, idiomas de nações, e não línguas de anjos, que só Deus entende, e o homem, é uma língua angelical, que o homem não entende, uma língua que não é conhecida, que é uma língua dos anjos, que só Deus entende. Atos capítulo 10, do versículo 44 ao 46, diz assim, ó. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro. Então, eu acredito que os dons de línguas, de falar novas línguas, línguas estranhas, eles continuam valendo. Porque aqui, nesta passagem que eu acabei de ler, Cornélio e todas as pessoas que estavam com ele naquele local, naquele dia, ao ouvirem a pregação do apóstolo Pedro sobre Jesus Cristo, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em novas línguas. Em Atos capítulo 19, versículo 6, diz assim. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então aqui mais uma passagem que alguns efésios começaram a falar em novas línguas a partir quando o apóstolo Paulo colocou as suas mãos sobre eles. Então aqui mais uma passagem confirmando que o dom de línguas ainda é válido para os nossos tempos. Efésios 4, versículo 8. Por isso diz, quando ele, Jesus Cristo, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então quando Jesus subiu ao céu, ele deu dons aos homens. Ele deixou dons para os homens usarem. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, diz o apóstolo Paulo que os dons são diversos. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 11. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, aqui sobre o dom de línguas, Paulo falou que o Espírito Santo dá o dom espiritual para o crente conforme a sua vontade. Ou seja, para um crente o Espírito Santo dá o dom de curar, para outro o dom de socorro, para o outro o dom da fé, para o outro o dom de falar em nova língua, para o outro
o dom de interpretar essa nova língua, para outro o dom de profetizar. Então, o Espírito Santo, segundo a vontade dele, ele capacita nós por algum propósito em nossas vidas. Lembrando que nem todo crente vai falar em línguas estranhas. Então você que ainda não falou em línguas estranhas, já é convertido há um bom tempo, não fique triste. Você tem que lembrar que o dom de falar em línguas não é para todo mundo. É para aqueles para quem Deus tem algum propósito, para quem Deus querer sobre a vida dessa pessoa. Eu particularmente, vai fazer 8 anos que eu me converti. Eu nunca falei em outras línguas. Mas eu já tive um sonho que eu estava falando em línguas estranhas. E foi muito maravilhoso esse sonho. Foi um sonho muito edificante. Agora, então assim, você que ainda não fala, não falou, e tem o desejo de falar, o que você tem que fazer? Orar, pedir a Deus, e que Deus pode te atender ou não sobre essa questão. Amém? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então aqui Paulo diz, para eu e você seguirmos com o amor, mas que devemos procurar os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar, o dom de falar da Bíblia, o dom de falar de Jesus, o dom de evangelizar. Quando eu me converti há 8 anos atrás, o que eu pedi a Deus foi assim: Deus, que o Senhor me levante como profeta nessa terra. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, Paulo disse assim, o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então é através da palavra de Deus lançada sobre todo cristão, sobre todo profeta de Deus, é que ela traz edificação, exortação e consolo, alegria e esperança e fé na vida daqueles que ouvem a palavra de Deus. Porque Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva. E ela faz efeito na vida das pessoas. Ela fez efeito na minha vida há 8 anos atrás. E a palavra de Deus me tornou hoje o que sou. Aleluia. Então, profetizar é importante. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, quando uma pessoa fala em língua estranha, ele está se edificando a si próprio. Mas quando ele fala uma língua que as pessoas que estão naquele local falam todos a mesma língua, aí sim, é a igreja que está ali reunida que acaba sendo edificada. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Olha só o que Paulo disse. Eu gostaria que vocês falassem em outras línguas. Mas, porém, que profetizeis. Mas o mais importante, eu gostaria que vocês profetizassem. Falassem da Bíblia, falassem de Jesus, falassem das grandezas de Deus. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Então aqui Paulo disse que aquele que profetiza, ele é superior àquele irmãozinho que fala em outras línguas. Então, você, meu irmão, minha irmã, que por falar em língua estranha, está se achando superior ao irmãozinho teu que não fala ou nunca falou, cuidado. Paulo aqui disse que o mais importante para Deus é aquele que fala, que profetiza, e não aquele que fala em dons, em língua estranha. Porque tem crentes aí que se acham superiores, porque falam em línguas estranhas, do que aquele irmãozinho que nunca falou. Irmão Fabiano, línguas estranhas, eles são idiomas conhecidos, idiomas das nações? Ou o homem pode falar uma outra língua que só Deus entende? Uma língua desconhecida, uma língua angelical. 1 Coríntios 14, versículo 2. As pessoas que acreditam que o homem pode falar 2 tipos de línguas. O idioma das nações, conhecidas como em Atos capítulo 2, mas que eles também podem falar uma língua angelical, uma língua dos anjos, que só Deus entende.
Aí eles usam 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então este versículo é interpretado de duas maneiras. É interpretado por aqueles que acreditam que o homem pode falar sim uma língua angelical, uma língua estranha, desconhecida, uma língua que não existe no nosso planeta, e é uma língua que só Deus entende. Então, e a outra interpretação é por aqueles que entendem de outra forma, que isso não quer dizer que o homem pode falar em línguas estranhas. Outro versículo que eles usam também para confirmar que o homem pode falar uma língua angelical, uma língua dos anjos, é 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, olha só. Então Paulo disse, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então, há três tipos de pessoas. Tem aquela que acredita que os dons de falar em línguas não está mais valendo, que ninguém mais pode falar em língua conhecida e também em língua desconhecida. E já tem aquele que o homem pode falar somente em língua conhecida e não língua dos anjos. E tem um terceiro que acredita que o homem pode falar sim, se for da vontade de Deus. Ele pode falar tanto língua conhecida como uma língua desconhecida, uma língua angelical. E na verdade, muitos crentes que acreditam que o dom de línguas não está mais valendo hoje, nos tempos de hoje, geralmente são pessoas que nunca falaram em línguas. Então, geralmente, essas pessoas falam que o dom de línguas não existe mais. Olha só, aí, assim, ó, se a língua dos anjos é uma língua angelical, uma língua desconhecida, nós temos na palavra de Deus anjos que vieram conversar com Abraão, com Ló, Agar, Cornélio, Gideão, Zacarias, pai de João Batista, Pedro, Paulo, Daniel, entre outros. Então, os anjos que vieram conversar com essas pessoas que eu acabei de citar, eles vieram conversar com essas pessoas na língua deles, na língua materna deles. Então, será que a língua dos anjos é uma língua ininteligível, uma língua que só Deus entende? Ou os anjos podem falar duas línguas ou mais? Então, aqueles que discordam das línguas desconhecidas e que não é uma língua angelical, como o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 13 e 1 Coríntios capítulo 14, é pelo fato dos anjos, quando se apresentaram a essas pessoas, eles falaram com eles na sua própria língua. Por exemplo, se um anjo hoje aparecer para mim, ele vai conversar na minha língua, o português. Ele vai falar uma língua que eu vou entender. Se ele aparecer para alguém agora lá na Argentina, por exemplo, ele vai conversar com aquela pessoa na língua dela. E assim, assim sucessivamente. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Então olha só, você que fala em outra língua, você está orando, pedindo a Deus para que você possa interpretar o que você está falando? E olha que tem cristão que às vezes acha que está falando em outra língua, numa língua estranha, mas não está. Às vezes é só um monte de palavras ali sem sentido, ou sempre as mesmas palavras repetidas. Como por exemplo, labachúria, e decanto, e não sei o que, e não sei o que. Então assim, ó, às vezes o crente acha que está falando uma língua estranha, mas não está. Ele está apenas falando uma coisa que vem da própria carne, palavras sem sentido. Eu já ouvi uma vez uma irmã aqui no culto, numa igreja aqui na minha cidade, em Chapecó, Santa Catarina, e ela foi lá na frente, e eu acredito, sem medo de errar, que ela falou uma língua estranha naquela noite. O pastor deu o microfone para ela e ela começou a falar. E eu percebi que aquela língua que ela falou era uma língua verdadeira, uma língua original. Só não posso te dizer se era uma língua conhecida ou uma língua desconhecida, ou seja, uma língua dos anjos. Mas eu, pelo Espírito Santo de Deus na minha vida, eu percebi que era algo verdadeiro, que não era algo assim da carne dela, que não era algo ensaiado, ou que ela
soubesse a falar aquela língua. Então, por isso que o dom de línguas, quando ele é derramado sobre uma pessoa, por exemplo, a pessoa começa a falar em outra língua conhecida, sem nunca ter estudado essa língua. E as pessoas ao seu redor vão se surpreender. Olha só, como é que o irmão Fabiano está falando em hebraico? Como é que o irmão Fabiano está falando no inglês? Está falando em chinês, coreano? Como? Se ele nunca estudou outras línguas, como que ele está falando em espanhol se ele nunca estudou? Então, quando isso acontece na vida dessa pessoa, é porque foi o Espírito Santo que deu esse dom de falar em novas línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18 diz: Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então aqui Paulo falou que ele falava em outras línguas mais do que todos. Paulo era poliglota, ele falava várias línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19. Contudo, olha só o que Paulo fala. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, olha só, Paulo preferia falar 5 palavras durante o culto do que 10.000 palavras em outra língua. Então, o importante para Paulo era falar de uma forma que as pessoas que estavam naquele local entendessem o que ele estava falando. Por exemplo, você vai pregar para uma pessoa que não é convertida. Você vai querer falar de Jesus, mas vai falar em língua estranha. Como que essa pessoa vai entender o que você está falando? Ela não vai entender nada. Ela não vai entender a tua mensagem sobre Jesus. E por ela não entender o que você está falando, por você falar em língua estranha, não vai haver conversão na vida dessa pessoa. Não vai haver um novo nascimento. Então Paulo disse, quando você for falar, fale numa língua que a pessoa entenda. Para a maioria das pessoas que estão ali, entendam. Porque se você estiver num local e começar a falar a língua estranha, e tiver ali pessoas que não são convertidas, elas não vão entender o que você está falando. Elas não vão sentir nada da parte de Deus. E elas vão achar que você está louco. E não vai haver conversão. Então, é por isso que, agora, se você falar em língua estranha naquele local, onde estão pessoas convertidas e não convertidas, você tem que pedir a Deus em oração o dom de interpretar o que você está falando, para que essas pessoas entendam o que você está dizendo. Amém? 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então aqui Paulo confirma, que durante os cultos o dom de língua ele continua valendo. E eu acredito que não era só nos tempos da Bíblia. Continua valendo hoje. E vai continuar até a volta de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 27 e o 28. No caso de alguém falar em outra língua, olha só o que Paulo está falando. Que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem intérprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Muitos falam que esses 2 versículos que eu acabei de ler não está acontecendo nas igrejas hoje em dia, porque muitos estão falando ao mesmo tempo, ou mais de 2, 3, 4, e não há intérprete ali no meio. Então Paulo falou que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e haja que intérprete. Então, assim, eu acredito que, como eu falei antes, muitas pessoas estão falando coisas sem sentido, coisas que vêm da carne. Acham que a língua é estranha, acham que veio de Deus, mas que não veio de Deus. 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Então, olha só, Paulo nos aconselhou a procurarmos com zelo o dom de profetizar. Tem pessoas que se converteram a Cristo,
estão há 10, 15 anos, mas não têm o dom de falar, ou têm vergonha de falar da Bíblia, de pregar, ou têm medo. Pessoas que cantam, que louvam, que estão até envolvidas na obra de Deus, mas que não conseguem pregar a palavra, têm medo, ou não querem. Então, assim como Paulo falou, procure com zelo o dom de profetizar. Como eu falei antes, quando me converti, eu pedi para Deus me levantar como um profeta nessa terra, com o dom de profetizar. E Deus me deu o dom de profecia, de profetizar, de falar as grandezas de Deus e do que está contido em sua palavra. Aleluia! E aí Paulo continua. E que não é para o homem proibir o seu irmãozinho falar em outras línguas. Então nós não devemos proibir as pessoas de falar em outras línguas. Eu não posso abrir um templo ou começar a me reunir num local e dizer assim, irmãos, aqui eu proíbo os irmãos de querer falar em outras línguas porque eu não acredito nisso. Então isso é errado. O homem não deve agir assim. Não devemos proibir o dom de falar, das pessoas falarem em outras línguas estranhas, se elas tiverem o dom de falar em línguas estranhas e têm o dom verdadeiro, que falam algo realmente que é, e não aquilo que não é. Amém?